Fala, meus queridos e amados irmãos do PSM, aqui vos fala o seu amigo Pedro Simão para a apresentação de mais um resumo semanal das meditações que são enviadas de segunda a sexta-feira pelo pastor Jorge Reis via WhatsApp. No resumo de hoje, nós vamos apresentar as meditações que foram enviadas do dia 5 ao dia 9 de agosto de 2019. Amém, queridos? Mas antes, eu queria convidar você, se você gostaria de receber também as nossas meditações no seu celular, é muito simples. É só você enviar uma mensagem, um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí na sua tela, dizendo assim: eu quero participar do PSM. E uma coisa importante, para você receber as nossas meditações, você precisa ter o nosso número cadastrado no seu aparelho celular. Tá bom? Então, é só enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo aí dizendo eu quero participar do PSM e não esquecer de cadastrar esse mesmo número na sua agenda do seu aparelho. Tá bom, meus amados? Vamos então a mais um resumo semanal? Solta aí a nossa vinheta, produção. Vamos lá, queridos. Na segunda-feira, dia 5 de agosto, o pastor Jorge Reis utilizou o seguinte trecho, que diz assim: levai também convosco os vossos rebanhos, o vosso gado, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 32. E o pastor Jorge Reis utilizou o seguinte título nessa meditação: busquemos as bênçãos de Deus e o Deus das bênçãos. Pois no trecho em destaque nós vemos Faraó pedindo a Moisés e Arão que os abençoasse. Ou seja, o rei não queria nenhum compromisso, envolvimento ou coisa parecida com o Deus de Israel, mas queria as bênçãos. Não é assim que muitos de nós agem, queridos? Não é assim que muitas vezes nós agimos? Nós até queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos envolvimento, compromisso, responsabilidades com o Deus das bênçãos. Não é verdade, queridos? Não podemos agir assim não, viu, amados? Foi isso que nós aprendemos na segunda-feira. E na terça-feira, dia 6 de agosto, o pastor Jorge continuou utilizando o mesmo trecho de Êxodo capítulo 2, verso 32, e ele deu a essa meditação o seguinte título: não há como negar o poder do Deus de Israel. Porque, como nos diz o trecho em destaque, Faraó pediu que Moisés e Arão o abençoassem. Correto, queridos? Pois ele, ainda que não quisesse, tinha que admitir o poder do Deus de Israel, pois ele e todo o Egito haviam testemunhado das maravilhas de Deus, principalmente em favor do povo do Deus de Israel. Amém, queridos? Ou seja, ele presenciou muitas maravilhas que Deus operou, principalmente em favor do seu povo. Ok? Então não tinha como negar. Amém, amados? Não há como negar que esse Deus era, é e sempre será todo-poderoso. Foi isso que nós aprendemos na terça-feira. E na quarta-feira, dia 7 de agosto, ainda utilizando o mesmo versículo de Êxodo, capítulo 12, verso 32, numa meditação intitulada de Se eles sabem do poder do nosso Deus, nós também precisamos saber, o pastor Jorge falou sobre o fato de muitas vezes pessoas que não têm tanto envolvimento ou relacionamento com esse Deus sabem às vezes muito mais e até creem muito mais do que nós, que dizemos conhecer esse Deus e fazer parte do seu povo. Não é verdade, queridos? Nós, povo de Deus, não podemos ter a menor dúvida quanto ao poder desse Deus. Amém, amados? Foi isso que nós aprendemos com o pastor Jorge na quarta-feira. E na quinta-feira, dia 8 de agosto, ainda falando em Êxodo capítulo 12, verso 32, o pastor Jorge Reis
deu o seguinte título a essa meditação: A bênção do Deus de Israel está sobre nós. Quando o faraó pediu a Moisés e Arão que os abençoasse, é porque além de saber que o Deus de Israel era poderoso, ele sabia também que a bênção desse Deus estava sobre Moisés, sobre Arão e sobre todo o povo de Israel. Amados, principalmente diante das adversidades, eu e você não podemos nos esquecer que a bênção desse Deus está sobre nós. Então, se a bênção dele está sobre nós, amados, não tenha problema que não seja resolvido, não tem batalha que nós não possamos vencer, porque a bênção desse Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na quinta-feira. E encerrando aí a semana, na sexta-feira, dia 9 de agosto, o pastor Jorge passou a utilizar o trecho que está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 36, que diz o seguinte: E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. Queridos, antes de saírem do Egito, os filhos de Israel pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E a Bíblia nos diz, amados, que eles deram. Olha só que coisa legal. Lembrando que eles não estavam pedindo emprestado para devolver depois, não, queridos. E eles estavam pedindo dado, porque eles iam embora. Você está entendendo? Joias de ouro e de prata e roupas. E a Bíblia diz que os egípcios deram. Mas sabe por quê, queridos? Porque Deus já havia quebrantado o coração dos egípcios com relação aos hebreus. Sabe o que nós aprendemos na sexta-feira com o pastor Jorge? Que o nosso Deus, ele quebranta os corações em nosso favor quando necessário. Tá entendendo, queridos? Esse Deus realmente é sensacional. Amém, queridos? Isso foi o que nós aprendemos durante toda essa semana aí, nessas meditações abençoadas. Tá bom, queridos? Mas antes de encerrar, eu queria orar com você. Você pode dar uma paradinha aí para nós orarmos juntos? Vamos orar, queridos? Paizinho, muito obrigado por mais uma semana de ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos muitas coisas contigo e como nós pedimos todas as semanas, meu Deus, ajuda-nos não só a guardar, não só a assimilar, não só a aprender as lições, mas principalmente colocarmos em prática nas nossas vidas. É em nome de Jesus que te oramos. Entregamos a ti mais uma vez a vida do pastor Jorge Reis, sua casa, sua família, seu ministério. E te louvamos, Senhor Deus, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Meus queridos, não deixe de acessar as nossas redes sociais. Elas estão aparecendo aí no vídeo. Amém? Não deixa de acessar, não. Não deixa de interagir com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter. A conta nova. O IPSM também está entrando aí no Twitter. Enfim, queridos, pelo WhatsApp, não deixa de se contactar com a gente, não deixa de interagir com a gente, não. É muito importante te ouvir, interagir com você, saber a sua opinião, suas sugestões. Tá bom, meus amados? Muito provavelmente na semana que vem, no próximo resumo, será apresentado pelo meu amigo Paulo Silas. Mas em breve eu volto. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a sua vida.